Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Como vocês estão hoje? Espero que muito bem. Como eu nunca ando sozinha, e vocês sabem bem disso, hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Vanessa. Que acertei. Obrigada, Vanessa. Lembrando que a tradução para Libras torna as nossas aulas muito mais acessíveis. E visando a acessibilidade, eu também vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, na altura dos ombros, pretos, olhos também muito escuros, óculos arredondados, e hoje eu estou usando a farda azul, uma blusa azul e uma saia, certo? Em nossas aulas, vocês estão cansados de saber que estão tanto no YouTube quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Para acessar as aulas pelo YouTube, basta vocês colocarem Educa Recife no buscador do YouTube, achar o nosso canal, achar a playlist do 9º ano e lá vocês vão encontrar todas as aulas de todas as disciplinas, tá? Durante todas as aulas desse ano e também as do ano passado, tá? Uma outra forma de assistir nossas aulas é pelo aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto para Android quanto para iOS, nas lojas de aplicativo ou no QR Code que apareceu na tela. Certo, gente? E hoje nosso tema será humor nas histórias em quadrinhos. Quem não gosta de rir, né? Quem não gosta de histórias em quadrinhos? Eu adoro. Então, mas vamos relembrar o que é uma história em quadrinho, porque às vezes a gente sabe, obviamente, mas a gente não consegue definir. E às vezes a definição é importante para a construção do conceito, né? Para que a gente compreenda. As histórias em quadrinhos são o quê? São narrativas gráficas, ou seja, eles vão contar uma história, mas quando eu trago o termo gráfico, quer dizer que eu vou ter alguma imagem, né? Compostas por textos e imagens. Portanto, as histórias em quadrinhos são textos multimodais, porque eles vão usar mais de uma modalidade. Apresentam diversidades de publicações, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais, tá? As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes, tá? E a gente vai ver alguns exemplos que eu busquei da história em quadrinhos Carol, da Laerte. Então, vamos ver aqui. Eu sei que o texto está pequenininho, mas a gente vai conseguir ver. O nome da tirinha é Adoro Viajar. Do quadrinho é Adoro Viajar. E aí, nele, Carol vai, ao longo dos quadrinhos, de bicicleta, passeando por Portugal Pães e Doces, que é uma padaria. New York Vídeo e DVD, que era uma locadora. Sorvete Polo Norte, que é uma sorveteria. Rua Austrália. E nisso ela vai fazendo esse passeio. E a sua família pergunta no último quadrinho: onde andou, Carol? Já vamos sair para viajar. E ela estava dando uma última volta ao mundo. O irmão, né? A mesma louca de sempre. A gente vai ainda analisar a parte interpretativa dessa tirinha, mas o que a gente consegue observar a priori? A gente consegue ver o quê? Que a gente tem um gênero em que há texto e a imagem e texto, né? Que a gente tem uma sequência narrativa e essa narrativa ela é curta, ela é muito curta. Então ela precisa se resolver em poucos quadrinhos e que é o quê? Uma tirada de humor, né? Uma gracinha no final. Notaram que há, nos exemplos anteriores, um jogo entre a linguagem verbal e não verbal? Imagem e texto, através de diálogos ou situações inusitadas, improváveis ou ambíguas, pretendem causar o riso. Aí eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem, vocês lembram? O que é linguagem verbal? O que é linguagem não verbal? E humor? A linguagem verbal é aquela expressa através das palavras escritas ou faladas. Ou seja, a linguagem verbalizada. Então, aqui nessa aula, eu estou usando uma linguagem verbal tanto na escrita dos slides, quanto na minha fala. Vanessa
e está usando, no entanto, uma linguagem não verbal, já que ela está usando as Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais, que é também uma linguagem, mas uma linguagem não verbal. Né? Já a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização do trânsito. Então, a gente já sabe mais ou menos esse jogo de uma linguagem verbal e não verbal. E aí, a interpretação do quadrinho, ela precisa vir tanto da parte do texto escrito, quanto da parte não verbal. E aqui, nessa parte não verbal, eu colocarei a linguagem não verbal, mas também outros elementos visuais, como as cores, as artes, os balões de fala, os cenários, todos esses elementos são essenciais para que seja efetuada uma boa interpretação de texto das histórias em quadrinhos. Joia? E humor? Humor, que é um substantivo masculino, ou seja, a palavra humor é um substantivo masculino com origem do latim humore, que significa a disposição do ânimo de uma pessoa ou a sua veia cômica. O termo humor é aplicado ao estado de espírito e, por esse motivo, muitas vezes se afirma que uma pessoa está de bom humor ou mau humor. Então, aqui a gente já consegue observar nessa definição também uma outra propriedade da língua, que é essa capacidade de uma palavra significar diversas coisas distintas. Então, quando a gente está falando humor aqui, eu não estou falando do bem-estar, eu não estou falando do estado de espírito. O humor que a gente vai tratar na aula de hoje é justamente a veia cômica, a comicidade. Tá? E aí eu pergunto, o que nos faz rir? O que faz você aí de casa rir? Me conta no chat, tá? Eu confesso que eu adoro humor com animais, assim. Bichos fazendo coisas engraçadas me ganham. E outros tipos de humor também, né? A gente também vai ver nessa aula que há uma série de tipos de humor diferentes, com propósitos diferentes, e a gente vai vendo com calma, tá certo? Então, assim, o que nos faz rir? Por que a gente ri? Por quê? O que nos faz rir? Dentro da nossa cabeça, o humor nada mais é do que a quebra de um padrão mental. E aí, tá, Camille, mas como é que funciona? Funciona assim, ó. Quando alguém conta uma piada ou narra uma história engraçada, a situação inicial parece perfeitamente normal. Ora, então nosso cérebro, ele se condiciona a esperar uma continuidade dentro dessa normalidade. Mas aí é que o humor entra. O que vem em seguida, o que é inesperado, essa quebra da expectativa é que causa risada. Então, nada mais é do que um padrão mental. Se é um padrão mental, eu posso dizer que todo mundo ri da mesma coisa? Não, porque nós somos pessoas diferentes. A gente se relaciona com as histórias de humor, com as piadas, de um modo completamente diferente, né? Por quê? Porque isso faz parte da nossa independência enquanto ente no mundo, enquanto um ser no mundo. Né? Cada um de nós é um ser no mundo particular. E essas particularidades também vão definir como a gente percebe o humor e do que a gente acha graça. Faz sentido para vocês? Espero que sim. E a gente vai falar agora dos tipos de humor. Por exemplo, eu amo usar essas imagens inusitadas, como, por exemplo, um abacate tomando um sol. Que coisa adorável. E engraçadinha. Eu acho engraçado, não quer dizer que vocês precisem achar. E a gente tem tipos de humor. O humor agregador, né, se refere àquela pessoa que conta piadas, faz gracinha e é engraçada com o intuito de unir as pessoas e fazê-las sentir bem. É o tipo de humor que reduz tensões no grupo. E por isso também costuma ser o mais popular de todos. Sabe aquele amigo que sempre tem uma história, sempre aconteceu alguma coisa e ele sabe contar a história? Porque também tem isso. O humor ele vai depender da narrativa. Como você constrói aquela narrativa? Como você surpreende o seu espectador, o seu leitor? Né? Então, isso faz parte. E o humor agressivo, que também existe, né, gente? O humor é humor usado para se criticar ou manipular.
os outros. Sarcasmo, ironia e provocações são as armas preferidas dessas pessoas que têm esse apreço pelo humor agressivo. Os que acham graça em rir dos outros para se colocar em posição mais bacana. Eu tenho certeza que todo mundo também conhece aquela pessoa que faz uma piadinha sem graça com o intuito de ofender, com o intuito de diminuir outra pessoa, ou de colocar-se para cima. Então, esse seria o tipo de humor agressivo. Aí a gente vai para o humor autodepreciativo. E aí, você conhece alguma pessoa gorda que faz piada com o seu peso para que os outros riam? Ele tem um humor autodepreciativo, que é o se depreciar-se, ou seja, o de se colocar em riso, em uma situação cômica, para rir de si mesmo primeiro, antes que os outros riam, né? Que aí serve como um mecanismo de defesa e às vezes também de socialização. A gente tem o humor otimista, que é aquela pessoa que se diverte sozinha e que mantém um olhar positivo, mesmo em momentos de estresse ou nervosismo. É um humor de bem com a vida, mas que não necessariamente faz os outros rir, tá? E aqui, vamos fazer agora uma extensa análise, na verdade, uma extensa análise das tirinhas, tá? De algumas tirinhas. Aí eu quero saber de vocês, essa tirinha do Adoro Viajar, qual é a graça aqui? A gente já viu o quê? A gente já viu os elementos verbais, a gente já viu o balão de texto. Então, reparem que eu trouxe 4 tirinhas, todas de Carol, né? Escolhi, tá lá na árvore do livro, vocês podem entrar, se conectarem, tem uma infinidade de quadrinhos. Nesse primeiro quadrinho, que foi o quadrinho que abriu a aula, a gente tinha o quê? A gente tem uma presença maior dos elementos verbais ou dos elementos não verbais. O que vocês acham? A gente tem mais texto ou mais imagem? Nesse caso aqui, a gente tem muito mais imagem que texto. E é essa sequência das imagens de Carol dando uma volta em seu bairro que vai fazer a gente se interessar e também achar graça, né? Então, ó. Carol vai viajar com sua família, mas diz que deu a volta ao mundo porque, ao passear pelo bairro, passa por estabelecimentos com nomes de lugares do mundo. Carol dá, assim, a volta em seu próprio mundo. E a gente pode ter, inclusive, mais de uma interpretação essa volta ao mundo. Por quê? Porque tanto faz ela dizer que eu dei a volta ao mundo porque os lugares têm nomes diferentes, como também ela deu a volta em seu próprio mundo, porque é seu bairro. E sendo Carol uma criança, né, é comum que os lugares em que as crianças estão mais inseridas sejam seu mundo, né? E aí, por isso, a gente tem aqui. Aí, a próxima também é de Carol e se chama Carol, Gabriel e Diana estão na praça brincando de acusado. Vocês sabem o que é acusado? É uma brincadeirinha meio que de esconde-esconde, mas ao invés de você dizer que achou, você está acusando a pessoa de estar escondida. Então, eu vou pedir para a gente colocar em tela cheia, para vocês conseguirem ver o máximo, tá? Ó, aqui a gente tem uma sequência de 6 quadrinhos. Aí vocês concordam que contar uma história com início, meio e fim em 6 quadrinhos exige um poder de síntese? Concordam? Você precisa ser mais sintético, ou seja, ter esse poder de resumo num quadrinho, numa página dessas 6 quadrinhos, ou num romance de 700 páginas. Aqui. E essa simplicidade da linguagem é que faz com que também outros elementos visuais tenham um poder e tenham um papel importantíssimo, tá? Então, ó, nesse quadrinho, ó, no primeiro quadrinho, a gente tem um menino de cabelo... Não, é uma menina de cabelo rosado dizendo: acusado Gabriel atrás da árvore. E aí Gabriel atrás da árvore diz: droga. Agora temos que achar a Carol. Isso fala Gabriel, que tem cabelos laranjas. E aí a menina, a Carol, é sempre difícil. Vocês já perceberam que esses quadrinhos, eles falam muito sobre a personalidade da menina Carol, de como ela é aparentemente uma menina fora do comum, né? Todo mundo, vocês vão ver que tanto nesses quadrinhos quanto nos próximos, todo mundo tem essa impressão de Carol, de que ela é hiperativa, que ela é animada, que ela
se arrisca, que ela desobedece, que ela gosta de confusões e rua e brincadeiras, ela é divertida. E aí, no terceiro quadrinho, eles escutam um barulho. E aí a menina diz, o que foi isso? Olha, um ovo gigante. O que será? Gente, o que será um ovo gigante no meio de uma brincadeira? E aí Gabriel, o menino, diz, não sei, mas vai nascer já. E daí o ovo que explode. E aí observem que no quadrinho em que há a explosão do ovo, né? O ovo chocou-se não, em que há, né? Essa quebra do ovo, tá um filhotinho de Godzilla e Carol escondida dentro do ovo. Reparem na ousadia da criança de se esconder dentro de um ovo de Godzilla, né? E aí os dois gritam, acusado Carol no ovo de Godzilla. E aí o Godzilla não fala, né? Uma linguagem em português, ele só grunhe, aí faz o grunf. E Carol briga com ele, dizendo, se vocês soubessem nascer sem rosnar, eles não me achavam. Então, reparem, qual é aqui? Onde é que a gente pode ver aqui um humor, né? Vê. Aqui, Carol briga com o filhote de Godzilla sem medo nenhum. Então, vejam. Aqui a gente tem uma historinha que vai brincar, inclusive, um pouco com o fantástico, né? Quando insere elementos que a gente não tem na realidade, como, por exemplo, o ovo de Godzilla. Não sei que vocês já tenham visto um ovo de Godzilla por aí. E ela, em tese, deveria ter o quê? Medo do Godzilla. Mas há uma subversão, há uma quebra nessa expectativa, há uma quebra nesse pensamento. Por quê? Porque Carol, ao invés de assustar-se com o Godzilla, ela briga, dizendo que ele deveria ter nascido em silêncio. Eu pergunto, é possível nascer em silêncio? Me respondam aí no chat, tá? E aqui a gente já viu. E vamos para a terceira tirinha, que não tem título. O único título aqui é um íconezinho de Carol caindo da bicicleta e batendo na pedra. Então, observe. Aqui a gente não tem um título verbal, mas a gente tem um título não verbal, que também funciona como uma introduçãozinha para a história. Aí vocês me perguntam, Camille, como isso funciona como uma introdução para a história? Vejam. Aqui a gente só vai ter 3 quadrinhos, né? E Carol está machucada, engessada. E se você não ler o título, você vai perder o motivo pelo qual ela precisou engessar a perna. E qual foi esse motivo? Ela trupicou, né? Ela tropeçou de bicicleta em uma pedra. Assim, aparentemente, se quebrando, né? E precisando usar o gesso. Então, veja, no primeiro quadrinho temos 4 amigos de Carol. A primeira diz que a Carol caiu da bicicleta e quebrou o pé. Então, a gente está vendo isso aqui bem no título, né? Ela caiu da bicicleta e quebrou o pé. O segundo amigo diz, teve que engessar, e todos estão animadíssimos. O terceiro amigo, vamos lá assinar o gesso da Carol. E aí, ó, observem aqui um uso excessivo das exclamações. Por quê? Para indicar uma animação. E porque é essencial também a gente observar os balões e as pontuações, porque aqui não existe o tom. Veja, eu posso dizer a mesma frase, teve que engessar, para baixo e triste, então eu não teria colocado as exclamações ou teve que engessar, uma animação. Essa animação, geralmente, ela é impressa no tom. A animação, a tristeza, a decepção. Então, como a gente faz quando não há esse recurso auditivo? A gente usa a pontuação, a gente usa o balão. A quarta amiga diz, oba, primeira! O grupo de amigos está animadíssimo, porque todos estão com canetas na mão. Para quê? Para fazer o ritual clássico da pessoa que quebra o pé, ou o braço, ou precisa usar gesso, que é passar semanas, dias com gesso completamente assinado pelos amigos, né? Eu acho que a melhor parte, a única parte boa de você se machucar é essa. E aí eles chegam na casa da Carol e Carol está completamente engessada. Exceto a cabeça, tronco e membros engessados. E eles, nossa, Carol! E aqui é uma exclamação de preocupação, não mais de animação. Por que eu posso falar isso? Porque as expressões desenhadas dos amigos dela é de preocupação.
E ela diz, calma, calma. Aí ela magicamente abre o seu casco de gesso e diz, só engessei o pé, o resto é para os amigos assinarem. Olha que bonitinho, ela construiu toda uma carapaça de gesso para que os amigos assinassem. E a amiguinha que falou, oba, a primeira fala a mesma coisa, oba, a primeira. Então aqui a gente não é que a gente tenha um humor de gargalhar, mas é um humor que deixa você com um sorrisinho no rosto, né? De fofura e tal. Então, ó, Carol assusta os amigos ao aparecer completamente engessada. No entanto, era apenas uma brincadeira e o gesso era só no pé. O resto era para os amigos. Então, vejam, aqui a gente já trabalhou, claro, diversas tirinhas do mesmo livro, né, do mesmo autor, com os mesmos personagens, mas observem que nenhum deles é igual ao outro. Tipo, os títulos são diferentes, o modo como ele vai dividir a página, os recursos visuais. Agora, a gente repara o quê? Uma identidade visual na arte, não é isso? E aí, o que vocês estão achando, minha gente? Eu gosto muito dessa parte interpretativa, eu acho que é bem interessante. E interessante nessa aqui também do gesso, é que no primeiro quadrinho você tem 4 balões, porque são 4 falas individualizadas. No segundo, todos gritam ao mesmo tempo, portanto, usa-se o mesmo balão. Vocês estão vendo que todos esses elementos verbais e não verbais são essenciais para que a gente interprete? Indubitavelmente, né? E agora, vamos para a nossa última tirinha, né? Então, ó, o título é Sunday tem que ser completo. E Carol está no título, segurando uma colherzinha de sorvete. O interessante dessa tirinha é que ela é completamente construída por elementos não verbais, exceto pela pontuação, que também é um elemento não verbal. Então, eu vou pedir para a gente colocar na tela e observar. Então, no primeiro quadrinho, a gente tem uma Carol muito faminta, tá? Muito feliz, pedindo um sorvete e pedindo, na verdade, o chantilly do sorvete. E o sorveteiro não está muito animado com isso. No segundo quadrinho, ela só usa o símbolo de mais. Então, ao invés de Laerte escrever mais, ele usou o símbolo de mais, que tanto pode ser usado na matemática como em outras ciências. Então, lá vai lá o moço sorveteiro colocar com má vontade. Só que já tem bastante, mas Carol quer mais. No terceiro quadrinho, ela continua querendo mais. E aí, no quarto quadrinho, ela também quer mais. Nisso, o sorveteiro já está impaciente, já está irritadíssimo, já não aguenta mais. O chantilly já transbordou da taça. E aí chega um ponto que ele cobre Carol inteira de chantilly. Já que, você quer mais? Então tome mais. Isso não está escrito, tá, gente? É só uma interpretação minha. Até porque esse quadrinho é o único que não tem nada. É construído somente por imagem. E no último quadrinho, ela ainda pede, você espera o quê? Aqui. O que você esperaria se o sorveteiro te cobrisse inteiro de chantilly? Eu ficaria bravíssima. Carol, no entanto, pede uma cereja. E aqui a graça é justamente essa quebra da expectativa. Aqui temos uma característica interessante, a ausência da linguagem verbal, provando que, mesmo que seja um gênero que geralmente necessite da associação, da relação entre uma linguagem verbal e não verbal, a ausência da linguagem verbal, ela não prejudica o sentido. Por quê? Porque a gente consegue ler os outros signos, a gente consegue se apropriar, consegue compreender as outras linguagens. A graça deriva do gosto exagerado da menina por cobertura, que irrita... Faltou um O aqui, viu, gente? Perdão. O que irrita o sorveteiro. Mesmo coberta de chantilly, a menina ainda pede uma cereja, como se... não é um desaforo, mas ela é de fato tão alegre, ela realmente gosta tanto que ela nem se importou, tá? E aí, pessoal, nossa aula está chegando no fim, ainda tem um tempinho pra gente fazer uma reflexão, mas eu espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouco do que são tirinhas de humor, de onde deriva o humor. Então,
Olha aqui pra mim, porque a gente já se despede daqui a pouquinho. Oh, não era eu ali. E aí a gente já pode conversar um pouquinho, né, sobre o encerramento da aula. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu que são quadrinhos, a gente viu de onde deriva o humor. Que o humor é o quê? É uma quebra do padrão mental. Por ser uma quebra do padrão mental e por cada um ter uma mente própria, a gente não tem, inclusive, como chamar... não existe humor universal. Não existe uma única coisa que gere graça, que faça todas as pessoas do mundo rirem. Por quê? Porque é algo individual. Claro que existem técnicas para se escrever textos humorísticos, para se fazer comédia, mas são técnicas que são caminhos, não necessariamente garantias de resultado. Tá? E que vocês tenham entendido essa relação da linguagem verbal e da linguagem não verbal, em como a gente tem uma profusão de sentidos e significados mesmo num gênero tão curtinho, né? Bom, para encerrar, eu trouxe um dos meus poemas preferidos, que na verdade é um poema pílula. Um poema pílula por quê? Porque o texto do poema é literalmente uma única palavra. Então o título é Amor e o poema é Humor. E é de Oswald de Andrade, que foi o precursor desse estilo de poema pílula. E aí, só falando um pouquinho que é o poema pílula, são justamente esses poemas muito curtos, que deveriam ser consumidos como uma pílula. Portanto, eles são tão, né, pequenininhos. Eu adoro esse em específico porque Oswald, ele escreveu como uma crítica aos românticos, aos escritores românticos, né, que eram tristes e sorumbáticos, que o amor, para quem o amor era uma dor e tal, e para ele amor é humor. Mas eu interpreto também que amor é humor porque a gente muda. Os amores mudam, assim como os humores mudam, não é? E aí, gente, na verdade, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço, e ela agora realmente acabou. Fiquem felizes, ou não, espero que não. Queria agradecer a Vanessa pelo seu trabalho incrível. Agradecer também a produção maravilhosa que torna nossas aulas possíveis para que elas cheguem até vocês. E a você que está aí em casa. Então, um beijo aqui, as referências. Um beijo, pessoal, e até a próxima.